Bom dia, meus irmãos. Estamos numa série de estudos nos livros dos profetas Ezequiel e Daniel. E hoje, de forma específica, nós estaremos estudando, dando sequência aí já no livro do profeta Daniel, o capítulo 2. Hoje nós iremos pensar um pouquinho sobre o primeiro sonho de Nabucodonosor. Mas antes da gente pensar no capítulo 2, e especificamente no sonho de Nabucodonosor, eu gostaria de que a gente pensasse um pouquinho sobre o personagem Nabucodonosor. Né? Ele é um personagem importante, ele exerce um protagonismo importante na história do povo de Deus, na história bíblica. Né? Obviamente que não somente porque ele liderou, né, a Babilônia na tomada de Jerusalém, né, não somente no cerco, mas sobretudo na destruição de Jerusalém, mas pelo seu reinado, que foi um reinado longo. Ele reinou por mais de 43 anos. E os textos revelam que Nabucodonosor ele sofreu uma influência muito grande do povo de Deus que ali estava, sobretudo do profeta Daniel, e alguém com quem ele teve contato muito próximo, não é? E é muito interessante o que o próprio Daniel fala a respeito de Nabucodonosor, que ele, no final do capítulo 4, ele faz uma declaração muito importante, depois de um outro sonho que ele teve, quando ele faz essa declaração de fé. Ele diz assim: agora, pois eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos justos, e pode humilhar aos que andam na soberba. Não é? Então, esse texto revela um pouco, né, para não dizer bastante coisa, né, sobre a experiência de Nabucodonosor com Deus. Ele se destacou como um general, ele que era filho do rei Nabopolassar, e na época em que Nabopolassar era o rei, o seu pai, ele era o comandante do exército, e se destacou na Batalha de Carquemes, quando a Babilônia, liderada por ele, obviamente o exército babilônico liderado por ele, vence o faraó Neco ali em Carquemes, e isso faz com que o reino da Babilônia, de fato, se estabeleça de forma definitiva, né? E nesse período o pai dele falece e ele volta então para a Babilônia, deixa o exército sob o comando dos seus generais, ele volta para a Babilônia e assume o reinado, isso no ano de 605. Como disse, ele tem um período longo, 43 anos mais ou menos, e isso fez com que ele exercesse essa grande participação na história do povo de Israel no período do exílio. O texto do capítulo 2 trata exatamente do primeiro sonho que ele teve. Ele tem um sonho, os irmãos podem ler o texto e vão verificar, e diz o texto que esse sonho ele deixou perturbado, né? Sonho que depois do sonho ele perdeu o sono. E aí ele toma uma decisão muito interessante. A decisão que ele tem foi de chamar os magos, aqueles famosos peritos, né, que tinham aquela capacidade de interpretar os sonhos, mas ele se cercou de uma estratégia de evitar alguma fraude na revelação daquele sonho. Ele sabia que o seu sonho era importante e ele precisava de uma interpretação também importante, que desse para ele uma credibilidade. E a estratégia que ele tomou foi de que aqueles que fossem revelar o sonho
que trouxesse a interpretação do sonho, melhor dizendo, eles deveriam revelar o sonho. Eles teriam que dizer o que ele sonhou. Essa é uma forma muito interessante, bastante singular nas Escrituras, porque a gente tem exemplos de reis que sonham, né? Nós temos um exemplo clássico lá de Faraó, né? Na época de José, quando ele teve aqueles 2 sonhos, né? O sonho das vacas magras e vacas gordas e as espigas também, mas ele conta o sonho para José, né? E José dá a interpretação. Aqui não, ele diz, olha, a única informação que a pessoa tinha é de que ele sonhou. Agora diga o que eu sonhei e me conte o sonho. E aí, os magos, os peritos, então, eles ficaram, como se diz, numa situação difícil, porque como é que eles iam interpretar se o sonho não fora contado? E eles pediam para que o rei contasse o sonho. Ele disse, não, eu não vou contar, porque se eu for contar, vocês vão inventar uma história e vão querer dar a interpretação que vocês querem dar. E assim ele fez. Só que, junto com isso, ele baixou um decreto. O decreto era de que iriam morrer todos os sábios, porque não havia ninguém da Babilônia que pudesse interpretar o sonho. Então, todos aqueles que eram tidos como sábios iriam morrer. E dentre esses estava, sem dúvida nenhuma, Daniel e os seus amigos. E aí Daniel, então, ao saber disso, ele toma uma providência que foi pedir ao rei tempo para que ele pudesse dar a interpretação. Esse período de tempo que ele pede, ele vai e faz um pedido para os seus amigos, para aqueles para os seus companheiros, para o Ananias, o Misael e Azarias, que eram seus companheiros. E ele foi pedir para que eles orassem para que o Senhor desse a ele, falasse sobre esse mistério, revelasse a ele esse mistério. E assim aconteceu. O texto descreve claramente que Deus respondeu a oração, que Deus deu a revelação para Daniel, e ele vai então diante do rei e dá a explicação do seu sonho. Aqui, olhando para esse texto, a gente vê algumas lições assim, muito importantes. Em primeiro lugar, sobre essa questão de Deus falar através de sonhos, né? A Bíblia diz que os sonhos, lá em Eclesiastes, né, capítulo 5, versículo 3, ele diz que os sonhos, eles vêm por muitas preocupações. São umas preocupações que nos trazem os sonhos, não é? E o povo, ou as pessoas muitas vezes, acham que o sonho é uma das formas de Deus falar, sem dúvidas. A Bíblia declara que Deus fala através de sonhos. Nós temos não somente esse texto de Daniel, né, que foi uma forma de Deus falar para aquele rei através de sonhos, mas nós temos muitos exemplos nas Escrituras de Deus falar através de sonhos. No Novo Testamento nós temos experiências também de Deus falando através de sonhos. Mas a pergunta que se faz é esta: é correto eu buscar ouvir a voz de Deus através de sonhos? Né? Eu vejo que não seja o caminho de se buscar a vontade de Deus. Né? Não seja esse o caminho mais saudável. Né? Deus fala através de sonhos? Fala. A Bíblia descreve isso e nós temos que ter certeza disso, e Deus fala. Deus continua falando hoje? É bem possível que sim. Mas vamos pensar um pouquinho sobre como nós vamos chegar a algum lugar utilizando 2 estradas. Você tem a opção de uma estrada perigosa, sinuosa, com uma estrada que não seja bem pavimentada,
que esteja circulando serras, correndo o risco de você cair, ou você quer ir por uma estrada tranquila, com um bom acostamento, bem sinalizada. Eu creio que nós vamos fazer a opção por essa estrada bem sinalizada. Então, quando se pensa em ouvir a voz de Deus, qual é a estrada que nós temos que escolher? Certo? Nós temos que escolher o sonho. O sonho é essa estrada que descrevi, uma estrada perigosa, sinuosa, cheia de situações perigosas. Eu interpreto, eu imagino que seja essa busca nossa de queremos descobrir a vontade de Deus através de sonho. E a estrada tranquila, a estrada que leva com segurança, é a estrada das Escrituras. Né? Eu vejo que o cristão que tem uma vida saudável é aquele que busca a palavra, busca a revelação de Deus, busca os conselhos de Deus através da sua palavra. Né? Esse é o caminho seguro. Essa é a forma que nós temos que buscar. Né? Se nós ficarmos esperando que Deus fale conosco ao sonharmos, ao termos sonhos, isso pode se tornar um grande perigo, né? Porque nem sempre os nossos sonhos são verdadeiramente vêm de Deus. Eu diria para você, com toda segurança, que o nosso sonho, na sua grande parte, na sua grande maioria, um percentual muito alto, vem em decorrência do esforço do nosso trabalho mesmo, aquele cansaço que nos leva a sonhar, não é? É aquilo que as Escrituras falam, né? Nem sempre, né? Quase nunca, poderia dizer com toda certeza que seja Deus falando. Não estou querendo dizer que Deus não fale através de sonho, né? Deus fala. Mas é um caminho que eu não tenho que buscar, eu não tenho que procurar ouvir a voz de Deus através de sonho. Eu tenho que ouvir a voz de Deus aqui através da sua palavra, através das Escrituras, disso que ele já me deu. Não é? Esse é o caminho seguro. Nesse caminho não tem perigo. Você pode ir nele tranquilo, que você vai chegar ao destino com certeza. Então, os sonhos na vida desses personagens, e sobretudo dos caldeus, era muito forte para ele, porque os sonhos era a forma como os deuses estabeleceram a comunicação com os homens. Né? Era essa a forma de pensar deles. Né? E se alguém sonhasse e esquecesse do sonho, pelo menos era isso que eles pensavam, corria o perigo de sofrer o castigo do seu Deus. Então, para eles, o sonho era algo muito importante. E havia, né, entre os babilônios e os povos antigos, de um modo geral, esses tipos de pessoas, que eram os encantadores, né, aquelas pessoas que trariam, então, essas revelações, eram os peritos em magia. Né? Isso a gente já vê lá no Egito, né, na própria experiência de Moisés diante de Faraó, e a gente vê que em muitos daqueles atos que Moisés realizava diante de Faraó, aqueles mágicos também faziam com as suas artes mágicas, não é? Inclusive transformando o cajado em serpente, e os próprios mágicos também com seus cajados transformavam em serpentes. Então, veja que as artes mágicas elas eram muito presentes nos povos antigos. Era praticado na Babilônia e no Egito e nas culturas antigas de um modo geral. Então, esse sonho, o sonho de Nabucodonosor, de forma bem clara, ele traz a questão, ele sonha com uma estátua. Né? Essa estátua que tinha esses materiais, era formada por esses materiais, o ouro, a prata, o bronze, o ferro misturado com o barro, e essa estátua, uma pedra que se locomove sem a ajuda de mãos humanas, bate contra aquela estátua e destrói a estátua, faz com que a estátua vire pó.
E aqui é onde está o ensinamento importante do sonho de Nabucodonosor. Daniel dá, então, a explicação deste sonho. Refere-se que todos aqueles materiais que são construídos, aquela estátua, no seu sonho, né, tanto a cabeça de ouro, como os peitos e os braços de prata, o ventre e as coxas de bronze, as pernas de barro, os pés em parte de barro e ferro, representam reinos que se sucedem, começando por ele sendo exatamente aquele que é representado pela cabeça de ouro, não é? E depois ele dá a interpretação de que aquelas outras partes seriam exatamente os reinos que se sucedem. Então, todos os estudiosos da Bíblia, a maioria dos estudiosos da Bíblia, sem dúvida nenhuma, interpretam que essas partes da estátua de Nabucodonosor, do sonho de Nabucodonosor, seriam esses reinos que se sucedem depois dos reinos da Babilônia, identificando, portanto, como o reino do Medo-Persa, depois sendo sucedido pelo Império Grego, né, sob a liderança de Alexandre o Grande, e depois as pernas de ferro sendo o Império Romano, e os pés de barro e de ferro seriam os reinos que se sucedem no decorrer da história. E a pedra que se lança sobre esse reino é a presença do reino de Deus, é a presença do reino de Deus, portanto, a presença de Jesus Cristo. Essa é a interpretação do sonho de Nabucodonosor, né? De que essa pedra que se lança sobre a estátua é o reino de Deus, é um reino eterno, é um reino que não tem fim, e que se estende pelo mundo inteiro, né? Ele se torna uma grande montanha que encheu toda a terra, é o que diz o versículo 35, né? E aquilo que era da estátua, que foi esmiuçado, o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, que se fizeram como a palha das eiras no estio, e o vento os levou, e deles não se viram mais vestígios, né? Então, esse texto ele é muito interessante e relevante para nós, porque, embora nós vejamos que esse texto se aplica de uma forma direta a esses reinos que existiram e deixaram de existir de forma até vergonhosa, né? Porque mesmo o Império Romano, que foi o império que podemos dizer que teve uma hegemonia maior no mundo conhecido da época, se desfez completamente, sobretudo no ano 476 da nossa era. Mas de lá para cá, como é que nós podemos interpretar este sonho de Daniel nos nossos dias? Eu acho que esse seria o grande desafio para nós hoje, e uma aplicação para nossas vidas. A verdade é que a estátua de Nabucodonosor, o sonho de Nabucodonosor, ele está ainda presente. Podemos dizer que esta profecia, que este sonho, revelado pelo profeta Daniel, é aquele texto que possui aquilo que nós chamamos de dupla referência, né? Ele faz uma referência para um efeito imediato, portanto, aplicado para esses reinos que se sucedem, mas também podemos ver nos nossos dias. A estátua continua se manifestando no mundo, né? O mundo hoje, o mundo que nós vivemos é um mundo da estátua. É o mundo onde está presente as filosofias, a política, o pensamento deste mundo, o consumismo. E a pedra que se lança contra a estátua é o reino de Deus, é a igreja do Senhor, é o povo de Deus. E aí nós, qual que tem que ser a nossa realidade? Nós vivemos sob a pedra ou vivemos sob a estátua? Essa é a pergunta que a gente faz. E o questionamento que nós fazemos numa aplicação
direta do texto de Daniel, capítulo 2. Qual é a influência que tem sido na minha vida? A influência tem sido da estátua, da forma do mundo, da maneira como o mundo enxerga as coisas, porque na estátua está presente tudo isso. O ateísmo está lá. O materialismo está na estátua. O consumismo está na estátua. A forma de enxergar as coisas, enxergar a existência, está na estátua, está lá no mundo. E nós vivemos sob a pedra. Viver sob a influência da pedra. Pedra é uma palavra que ela é muito identificada a Jesus, né? A palavra diz que Jesus Cristo é a pedra que os edificadores a rejeitaram, né? E Deus a tornou como a principal pedra da esquina, né? Então, a vida do salvo é uma vida não mais sob a estátua. Da estátua nós já saímos. Nós vivemos agora sob a pedra. E é sob a pedra que nós temos que... É sob as orientações da pedra que nós temos que viver. O que acontece na nossa vida, muitas vezes, em muitas situações, a gente vive na estátua e aí toma uma ducha na pedra, né, como se diz. A gente quer, de alguma forma, também viver na pedra, mas só que a gente também não larga a estátua. Onde a palavra de Deus ela nos diz que nós temos que romper com a estátua. Por quê? Porque a estátua ela vai ser demolida. O reino do mundo, o mundo vai se extinguir. O poder do mundo é comparado com o que o profeta aqui fala de fazer como a palha das eiras no estio e o vento os levou. É como o salmista fala lá que o ímpio é como a moinha que o vento espalha. O reino do mundo, o reino da estátua, o pensamento da estátua não subsiste, embora ele tenha um discurso muito forte. Embora ele fale muito alto. Mas quem verdadeiramente prevalece é o reino da pedra, que é o reino de Deus. É um reino que se desloca sem ajuda de mãos humanas. Isso é muito interessante a gente pensar. Porque se é uma pedra que se desloca sem ajuda da mão humana, não há nada que segure o reino de Deus. Quando Jesus Cristo estabeleceu a igreja e ele disse que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja, não é? Então, a igreja, o reino de Deus, ele tem uma estrutura firmada nos céus. Né? Não é possível que algo deste mundo venha e se sobreponha sobre a igreja. Então, esse texto de Daniel, ele nos ajuda a compreender e a refletirmos que esse texto não somente tem uma aplicação sobre a queda desses reinos que são visíveis aos olhos dos homens, mas um reino que é estabelecido, sobretudo, sob uma orientação espiritual. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, ele diz que a nossa luta ela não é contra carne e sangue, mas contra os principados, as potestades, os dominadores deste mundo tenebroso, contra as hostes espirituais da iniquidade nas regiões celestes. Então, aquilo que nós vemos, sabemos que por trás há uma luta espiritual. E Deus, através da sua ação poderosa, iniciada em Cristo Jesus, destituiu esses reinos, jogou por terra esses reinos. Então, a lição que nós tiramos da estátua, primeiramente, desse sonho,
de Daniel, eu diria a lição principal, que reflete para nossas vidas hoje, é eu dizer sobre que tipo de orientação eu estou vivendo. Debaixo de que ordem eu estou vivendo? Eu estou vivendo debaixo da ordem da estátua ou estou vivendo debaixo da ordem da pedra, da ordem do reino de Deus, da orientação de Deus? Veja que o texto de Daniel, ele nos diz de forma muito clara, ele diz assim: mas nos dias destes reis, versículo 44, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Como viste que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro, o grande Deus fez saber ao rei o que há de ser futuramente. Certo é o sonho, fiel à sua interpretação. Ou seja, o Nabucodonosor pôde ver de forma muito clara de que o reino de Deus, esse reino que se estabelece por iniciativa do próprio Deus, é o reino que subsiste para sempre. É o reino que eu e você participamos. E desafio a você a pensar sobre isso e analisar a sua vida. Não para viver debaixo da orientação da estátua, mas viva debaixo da orientação desse rei, desse reino eterno, desse reino estabelecido e desse reino que durará para sempre e que se sobreporá a todo e qualquer reino que já existiu, que venha a existir ou que venha a querer existir por todo sempre. O reino que Jesus estabeleceu é o reino eterno, é o reino a quem nós servimos, é o reino a quem a igreja do Senhor serve. Amém? Que Deus abençoe a cada um. Em nome de Jesus.